Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, Léo. A gente vai falar de extraterrestre hoje, mas não é qualquer extraterrestre, Não. sabe quem que é? Astacheran. Muito bem, Léo, hoje é um dia especial para quem ficar até o final do vídeo ou quem já nos conhece sabe o motivo. Mas olha só, muitos pedidos há muito tempo para a gente falar sobre Astacheran. Durante muito tempo esse canal, foi demandado desse canal falar sobre Anunnakis. Temos vídeos de Anunnakis. Hoje é para falar dessa figura importantíssima que circunda a Terra com suas naves. Olha aí, porque ele não é qualquer pessoa. Astacheran Nem é uma pessoa. Nem é uma pessoa. Ele é um extraterrestre, que ele pertence a uma espécie de confederação galáctica, ou na verdade intergaláctica, que trabalha para ajudar a humanidade a se transformar em uma sociedade mais pacífica, mais amorosa. Não sei se ele está conseguindo, não é mesmo? Bom, ele faz parte de seres que são benevolentes, como o Léo falou, tem uma tecnologia avançada e ele contata pessoas através de canalizações, através de, como é que chama quando lê o pensamento? Telepatia, com tanto funções quanto mensagens importantes a serem passadas, como o Léo falou, amor também, paz, esse tipo de coisa, né? Se você está muito tempo no meio esotérico, provavelmente você já deve ter ouvido falar de Astacheran, de comando intergaláctico, de mestres ascensionados. Então vamos entender um pouco como tudo isso começou. Essa figura de Astacheran, ela vai surgir a primeira vez ali nos meados da década de 1950 por meio de um contato telepático feito com um cara chamado George Van Tassel. O Astacheran, então, ele incentivou que o Jorge construísse um lugar chamado Integraton. Leia-se, incentivou é tipo, amigão, vamos fazer? Faz lá. Senão vai dar ruim. Faz lá. Faz lá. Não, o incentivo de se não fizer, o mundo vai explodir. Aí o cara falou, acho que eu vou ter que fazer. O Integraton, ele é um edifício em forma de uma cúpula com 12 metros de altura e 17 metros de diâmetro, construído segundo o Jorge, com uma tecnologia super avançada, possivelmente extraterrestre, e que teria um alto poder energético com capacidade, olha só, de curar doenças e prolongar a vida. Fica localizado num deserto famoso nos Estados Unidos, que é o deserto de Mojave. Esse edifício, então, ele foi construído sem uso de nenhum parafuso, nenhum rebite, e ele não tem apoios internos. Toma essa, sociedade. Quero ver você fazer. São iguais as pirâmides. Igual as pirâmides. Não tem nenhum rebite. Não tem nem parafuso nas pirâmides. A gente viu isso. Mentira, que agora eles colocaram umas placas lá dentro. Hoje em dia tem, é verdade. Bom, mas atualmente o Jorge morreu já tem um tempinho, hoje é meio que uma atração turística, uma galera vai lá também, né, para atingir certos estados de consciência, um momento ali importante energético, mas não é mais tão organizado quanto era no passado. Mas a gente vai contar essa história até chegar esse momento. Léo, Astacheran, ele é possivelmente, porque tem várias versões... Tem isso também, gente. De Alpha Centauri. Do sistema, né? Onde está Alpha Centauri. Ele pode ter vindo de Marte, de Vênus e vários outros lugares, dependendo da versão, de quem conta. A princípio, vem lá de Alpha Centauro, ele faz parte dessa confederação composta por vários seres, inclusive arturianos, pleiadianos, e todos eles têm uma hierarquia meio militarizada. Não sei se exatamente a gente pode usar esse termo, mas é como se fosse um grande militar, como é que se chama isso? Organização militar. Isso. Os pleiadianos, eles têm mais contato com a cura, com mensagens filosóficas importantes de evolução, e os arturianos, eles têm mais tecnologia. Então, junto essa galera toda, faz com que a gente seja protegido por uma galera bacana. Então, a Terra teriam várias navezinhas. De essa confederação galáctica, né? Isso, e aí Astacheran seria um dos líderes, ou o principal líder, ou o líder da porra toda. Exatamente. Pode ser. E aí, olha que em algumas versões, inclusive de algumas linhas, Jesus seria dessa confederação galáctica e ele seria subordinado a Astacheran. Toma essa. A Astacheran tem um posto ali mais alto hierárquico do que Jesus. Então, olha só isso aí. Nesse auxílio que essa frota do Astacheran monitora, presta à Terra, né? Ele acaba monitorando a Terra, ele acaba auxiliando em desastres naturais, ele impede invasões alienígenas hostis e através de certos contatos e canalizações com pessoas escolhidas a dedo, ele vai ajudar
a humanidade alcançar a paz e a evolução espiritual. E além dessas coisas que o Léo disse, ele também protege a Terra contra outros ETs, outros extraterrestres hostis. Sim, sim. E nós temos alguns para falar aqui. Ah, temos. Porque assim, eles podem vir, por exemplo, como grandes ordens de controle mundial, pode pegar a humanidade, ou simplesmente assombra e contamina a mente. Bom, um deles talvez seja um dos mais conhecidos, a gente já falou no canal, quem são? Os reptilianos. Reptilianos. São aqueles que lideram grupos que controlam a Terra, grandes empresas ou grandes corporações, não é isso? Não? Exatamente. E algum deles, até algumas teorias da conspiração dizem, por exemplo, que certas famílias reais são formadas pelos reptilianos, porque esses répteis dos reptilianos teriam um sangue, quando você os corta, que seria azul, e é daí que vem a ideia do sangue azul da nobreza. Mas aí a gente já tá indo longe, né? Mas não são só os reptilianos, tem os Greys também, não é, Bruno? Tem. Os Greys, eles são conhecidos por abduzir não só vaca, como também seres humanos, para fazer experimento. Então, eles seriam hostis à humanidade. Levar para aquela voltinha numa nave apertada, colocar uma sonda em locais onde o sol não bate, não é mesmo? Os Greys são um pouco abusadinhos com os seres humanos que eles abduzem. Não só esses dois tipos de ET, mas também tem uma coisa meio que uma força sombria, que também contamina a mente, e aí essa frota toda, essa galera toda subordinada a Ashtasheran, tentaria ajudar a humanidade com isso, não só com questões externas, mas a própria contaminação da mente. Exatamente. E aí, essa proteção contra esses seres hostis, contra tudo isso, ela acontece há milhares de anos na Terra, segundo as pessoas que canalizam as mensagens do Comando Galáctico. Então, pessoas como eu já disse aqui, já citei Jesus, mas como Buda, ou outros mestres espirituais aí de várias tradições diferentes, assim como sacerdotes de outras culturas, como a egípcia, a maia, a inca, receberam desses seres mensagens ali através dos seus sacerdotes, dos seus xamãs, para que a humanidade recebesse certos ensinamentos que iam fazer com que ela evoluísse e com que ela desse os saltos de consciência que ela veio dando ao longo do caminho. E sabe onde está escondido esses conteúdos? Aonde? Na mitologia. Olha nos aí. símbolos. Toda essa ideia, essa cura, essa ajuda estão escondidos nos mitos e símbolos de cada uma dessas religiões. Mas, Léo, vamos voltar pro George. George Van Tassel. Que não é o irmão da Peppa, que agora com uma filhinha eu sei que George é o irmão da Peppa. O irmão da Peppa Pig. Não é esse que é o George Van Tassel, que teria falado, canalizado a Ashtasheran e passado essa mensagem para a humanidade. Então, por mais que ele esteja presente há milhares de anos, ele e a frota dele, lembra? Egito, a gente acabou de falar, Buda, Jesus e tudo mais, ele só foi apresentado objetivamente ao mundo em 1950 com esse cara. E aí esse cara escreveu vários livros, Sim. deu várias palestras, vários cursos, ganhou bastante dinheiro com isso também. Ganhou. E ele organizou a primeira convenção anual de ufólogos, de UFO. Olha aí. E foi uma galera lá que tinha avistamento e tudo mais. Lembrando que o primeiro avistamento de UFO foi em 1947. É o primeiro avistamento que a gente tem ali confirmado, que é no Monte Rainier, lá perto de Seattle. Eu fui lá, estive lá, conheci o local, e ali foi o primeiro local, e 3 anos depois a primeira convenção organizada pelo George Van Tassel. Em 3 anos aconteceu muita coisa, hein? Juntou um grupo de gente, né? O fato de ser Guerra Fria, Guerra Espacial e tal, a gente não vai falar ainda. Mas, se você não entendeu a pronúncia do Léo, ele falou de Seattle. Sim! Tô brincando aqui, mas vamos lá. O trabalho, continuando a história do George, olha só, ele continuou ao longo da sua vida, depois que ele recebeu ali o comando, o pedido sutil de Ashtasheran de construir o Integratron, ou Integratron, ele continuou trabalhando nesse edifício até sua morte, que aconteceu em 1978. Que é o ano que eu nasci, fica só a sugestão. Olha aí! Só a sugestão. Você é o George? Não, talvez a Peppa. Bom, ele morreu com 69 anos e aí, a princípio, ele deixou uma galera aí de seguidor, mas principalmente de admiradores, de quem gostasse dessa ideia toda de que o planeta está sendo protegido por alguém. E esse alguém é ninguém menos que Ashtasheran. Isso. Depois da morte dele, esse local, o Integratron, ele passou por vários proprietários, vários administradores. Alguns tentaram manter ele com a sua construção original. A crença, né? A crença também ali, né, do que era aquilo, para que servia.
outros acabaram transformando num centro de bem-estar, de retiro espiritual. Ele ainda é uma atração turística bem popular, com muitas pessoas que o visitam para principalmente experimentar essas energias curativas e aprender mais sobre a história do George Van Tassel e as crenças em torno do Ashtar Sheran, e saber um pouco mais sobre essa história de extraterrestres. E aí, como a gente falou agora há pouco, acho que é importante darmos aqui a nossa visão. Estamos num momento do canal que a gente não fala só, vamos ser isentão. A gente também se posiciona um pouquinho, vai. Um pouquinho. Esse vídeo é um vídeo informativo. Exato. Para contar toda essa história do Ashtar Sheran. Mas a gente também tem uma visão nossa do que a gente já estudou desse tema ao longo da vida. Eu tenho uma vivência, por exemplo, em centros espíritas, onde a gente recebia lá em algum momento mensagens canalizadas ou pelo Ashtar ou por algum ser do Comando Intergaláctico. Olha aí. Na época, quando eu recebia isso, eu falava, meu Deus, eu estou num lugar muito especial, porque nós estamos recebendo uma mensagem de seres que protegem o planeta. Hoje, com um senso crítico maior, continuando acreditando na espiritualidade e tudo isso, hoje com um senso crítico maior, eu começo a lembrar das mensagens e eu vejo que aquelas mensagens não eram mensagens extremamente profundas, de um ser tão evoluído, eram coisas assim que talvez qualquer um de nós ali pudesse num dia um pouquinho melhor, sabe, mais feliz, falar algumas coisas bacanas. Acordei empolgado hoje, vou ser uma pessoa boa, mais ou menos isso. E eu acho que o maior problema que eu vi, Bruno, nessas histórias foi assim, cada lugar que eu ia, que trabalhava com essa coisa do Ashtar Sheran, cada lugar que eu ia tinha uma história diferente. Sobre ele, sobre a origem dele e sobre o que ele estava falando. E aí, na Umbanda, por exemplo, tem um jeito da gente descobrir se as entidades trabalham na mesma linha, que são os pontos. Não dá para o ponto da entidade não ter certos aspectos que combinam com os outros caboclos, por exemplo, daquele trabalho. Então, por exemplo, o caboclo Pena Branca, ele vai ter ali no ponto uma estrutura que os outros caboclos Pena Branca vão ter também. O lance do Ashtar Sheran, todos os centros espíritas, e 30 e poucos anos frequentando o centro espírita, todos esses que eu frequentei que tinham essa linha do Ashtar Sheran, todos eles tinham uma história diferente. Então, como a gente disse no próprio vídeo, tem versões diferentes, que ele veio dali, daqui, isso traz um pouco de, e aí, existe uma versão única, Ashtar Sheran é o nome de um cara, não é um título que tem vários, aí cada um canaliza um, existe uma ordem para isso. Particularmente, a gente acredita em Ashtar Sheran, protetor da Terra? Eu não acredito. Você acredita? Olha, eu diria que eu, na minha crença pessoal, não acredito. Mas existe uma possibilidade disso tudo ser verdade? Claro. Sempre existe. Mas assim, pela minha vivência espiritual, pelos lugares que eu fui, e por começar a ver que ninguém tem uma história que bate muito. Aí quando as histórias eram tornadas públicas, elas acabavam referenciando as outras histórias. E aí as pessoas acabavam pegando aspectos daquela história pública para credibilizar a sua. Então assim, eu vi isso sendo construído, porque por mais que tenha começado isso nos Estados Unidos nos anos 50, foi na década de 80 que começou a explodir essa história no mundo e aqui no Brasil. E eu vivi isso na década de 80, eu vi isso acontecer. E aí eu vi que a coisa não tinha muita credibilidade, ela foi se construindo devagarzinho, aos poucos, onde as histórias foram se encontrando. Então assim, eu vou confessar para você que está assistindo o vídeo, acredita, já recebeu mensagens, está tudo certo se você acredita. Não é porque... Sim, isso. A minha vivência me mostra que a coisa não funciona desse jeito. Muito bem. Vale lembrar, por que eu fiz aquela provocação da Guerra Fria, da corrida espacial? Porque foi exatamente nessa época que muita coisa começou a ser construída no âmbito aeroespacial. Aéreo, inclusive, a indústria aérea e tal. E o Jorge, ele trabalhou na indústria. Ele, inclusive, sabia pilotar aviões pequenos e tal, mas ele era... E aí ele largou porque ele teve isso. Ele pode ter tido uma iluminação, ele pode ter tido um contato com alguma coisa? Pode. Eu não sei o que aconteceu com o cara. O cara tá falando de alguma coisa interessante ali e tudo mais. Mas avistamentos cresceu muito nessa época, né? Como o Léo falou, 3 anos antes foi o primeiro avistamento documentado. Você até pode falar, mas nos Vedas ou em livros hindus você tem a carruagem do céu, você tem um não sei o que lá de fogo não sei onde, mas não são avistamentos. E nenhum deles nunca foi descrito como um disco voador. Era algo de outro planeta, isso, né? É um objeto estranho no céu. A gente tem 1561 registros, 1656. A gente tem alguns anos assim que a gente tem alguns registros de coisas estranhas no céu, mas ninguém nunca falou que era um objeto de metal, que era uma nave, que era um charuto, ou que era algo comprido. Charuto. Não, porque tem alguns avistamentos, é engraçado, charuto, que são de charutos, né? E esse foi o primeiro, esse de 1947, de um piloto da Força Aérea Americana que viu lá
o que seria o primeiro disco voador avistado. E aí, a partir daí, olha que interessante, gente. O número, como o Bruno falou, aumentou muito, principalmente durante a Guerra Fria. E olha que outra curiosidade bacana. Depois do advento do celular, do smartphone com câmera, o número de avistamentos caiu 93%. Que loucura. A gente hoje... não, mas não sei quem que eu conheço viu, não sei o quê. Gente, imagina que mesmo com tanta gente falando que viu não sei o quê, caiu 93%. Então, assim, não é tão comum, né? Os próprios ufólogos falam, os sérios, que de 100% do que chega para eles, 1% eles investigam, porque os outros 99% são besteira. Só, a gente querendo aparecer, ou a gente que viu uma nuvem estranha e achou que era. A gente olha, não está acostumado a olhar para o céu e ver coisas diferentes, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. É isso. E você, acredita na história? Gosta de pensar que existe um Ashtasheran cuidando da sua vida além de você? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui histórias que você já passou, que confirmem ou não. Um beijo no seu coração e até a próxima.